Vamos lá. Hoje nós vamos fazer a 8ª aula, aquela que vocês têm acesso ao texto também, lá pela plataforma. E na própria plataforma eu coloquei também ali o link para o Google, para o Drive, onde todos nós podemos colocar textos e compartilhar textos ali, né? Eu estou subindo nesse momento as outras aulas para o YouTube, para poder compartilhar ali também. A gente só tem 4 até agora. Vamos ter as outras ali. E então nós teremos todo o material ali. Vão ficar pendentes 2 aulas, então, da crise do Roher. Assim que possível, eles vão gravar. A gente vai, inclusive, fazer nesse mesmo esquema aqui, a gente vai marcar. A gente pode até divulgar para permitir um evento aberto e tal. Aí a gente grava e posta ali na plataforma. Pode ser assim? O evento aberto, vocês não têm problema com isso? Beleza, então no silêncio, permaneçam como estão, né? Legal, o Fábio falou que sim. A gente faz o evento aberto para aproximar mais gente desse grupo também. O Bruno está por aí também. Boa tarde, Bruno. E daí, então, a gente faz o evento aberto com as aulas que faltaram, as 2, e também como convite para o pessoal se aproximar das nossas reflexões. Mais uma vez, eu reforço para vocês que... Tá gravando? Tá, né? Tá. Mais uma vez, eu reforço que estamos totalmente abertos a propostas de curso, etc. E muito gratos por vocês virem com a gente, estar junto com a gente aí. Considerem-se já da Analética. No encontro passado, teve a proposta da gente fazer um grupo de amigos da Analética, né? No grupo ali, a gente vai postar todo material, etc. Ajuda se vocês postarem nas redes sociais de vocês, ajuda muito para quebrar as bolhas, porque vocês sabem bem, militância e a produção do conhecimento ao mesmo tempo, conhecimento de qualidade, valorizando o professor, então não tem dinheiro, né? E aí a grande parte da nossa divulgação é orgânica mesmo, né? Não tem dinheiro para impulsionar publicação ainda, logo teremos, mas por enquanto é tudo orgânico. Então ajuda muito vocês publicando nas redes sociais, os cursos, divulgando, e se quiserem oferecer propostas, eventos, não só curso, né? Mas também treinamentos, workshops, sei lá, roda de conversa, tanto gratuitas quanto pagas, a gente está totalmente aberto aí a poder fornecer a plataforma gratuitamente para quem quiser fazer curso na nossa plataforma, etc. Só que a gente tem que fazer isso aos poucos, né? Porque hoje nós estamos em 5 pessoas diretamente, né? No núcleo ali diário, mais as pessoas que vêm chegando e vão assumindo tarefas e tal. A editora está quase pronta também, nós já estamos com um livro pronto, uma tradução do Dussel, que é Dualismo Antropológico na Antropologia da Cristandade. A aula passada eu citei ele, né? A tradução está pronta, a gente vai lançar pela Analética o ano que vem, mas o lançamento a gente vai fazer com eventos de lançamento, né? Cada capítulo um encontro, para poder financiar a própria publicação. Nesse sentido, a editora está aberta também para a gente pensar publicações, etc., coletivamente aí. É um pouco disso que a gente tem feito, e como essa última aula oficialmente, né, faltando as 2 ali que a gente vai agendar ainda, e vamos continuar pela plataforma lá interagindo. Bacana. Gente, a aula de hoje, então, é a aula que nós temos ali no Drive como texto 8. Eu vou compartilhá-lo aqui. E eu escolhi, como não fui eu que escrevi o texto, foi o Felipe que estava aqui com a gente, eu escolhi ser fiel ao texto, assim, né? Porque o texto ficou muito bom, uma síntese legal, e eu vou adicionar bastante coisas ali. Então, fazer uma leitura refletida do texto, um texto bem curtinho, 4 pagininhas, né? 3 pagininhas, ó. Fazer uma leitura refletida aqui, e aí a gente discute um pouco da importância do Paulo Freire em relação à educação descolonial, perspectivas a partir da América Latina, ou da Latinoamérica. Vamos lá, então. Eu vou ler e qualquer momento que vocês tiverem perguntas, questões, contribuições, estejam à vontade. A presente aula busca abordar a importância da educação para a formação dos novos agentes políticos e sociais que são os cidadãos, de forma a construir uma reflexão que gere emancipação e maioridade de consciência, a fim de promover a libertação das hegemonias. Então, aqui já tem uma questão muito interessante que o Paulo Freire tem como estrutura do seu pensamento, que é uma pedagogia anti-hegemônica, né?
Então, o que significa isso? O Henrique Dussel vai trabalhar isso na Ética da Libertação, na Idade da Globalização e Exclusão, inclusive aderindo a Paulo Freire, né? Mostrando a importância do pensamento do Freire. E o critério anti-hegemônico é um critério de libertação, né? Que é justamente o quê? Toda a totalidade, toda a sociedade, lembra daquele esqueminha que a gente usou no encontro passado? Toda a totalidade, né, ou toda a sociedade formada aí, necessariamente vai gerar opressão. Né? Por quê? Porque somos seres limitados e daí por diante vamos reproduzir nossas limitações na política. Né? E, portanto, gerando opressão, vai ter oprimidos, né? E vai ter opressores. Então, toda a educação libertadora ela tem que ser anti-hegemônica, ou seja, ela tem que ter a consciência clara, né? A consciência crítica, né? De quais são as hegemonias que geram opressões e sim instituir, enquanto educação, enquanto processos educativos contra-hegemônicos. Então, aqui já tem uma questão bem interessante para a gente explorar aqui, né? Para tanto, nos apoiaremos na Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, a fim de compreendermos a dialética presente no sistema de opressão e seus mecanismos de manutenção a partir da colonização. Né? Então, os processos de colonização também são importantíssimos aí para descobrir essas hegemonias e para saber contra quem educamos e como podemos educar para libertar-se dessas colonizações e dessas hegemonias. Isso posto, iremos desenvolver a saída da colonização proposta por Freire a partir da palavra como forma pedagógico-política que atua na formação de consciência dos indivíduos. Então, a palavra, a importância da palavra, né, como forma pedagógico-política, né, é aqui o objetivo, então, do Felipe nesse pequeno texto. E isso é muito legal perceber no pensamento do Freire, com a questão da dialogicidade. Né? A educação deve ser, para o Freire, dialógica e não bancária. E eu já vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Né? Então, a palavra tem papel central aqui. Né? O desenvolvimento desse curso teve até aqui o intuito de promover a consciência libertária como forma de superação do sistema hegemônico e colonizador, promovido sobre o povo do hemisfério sul, isto é, África e da América Latina, incluímos a Ásia aqui também, né? Cientes de que a educação é o principal motor para a libertação das hegemonias e, por isso, se justifica a necessidade de construirmos uma educação libertária e decolonial. O conteúdo desta aula se desenvolverá, portanto, sobre a abordagem do método dialético, lido por Paulo Freire em A Pedagogia do Oprimido, e a devida superação com a inversão do mito colonizador e a valorização da palavra nas culturas periféricas. Isso aqui é uma outra coisa importantíssima, né? Milton Santos, né, se utilizava bastante disso aqui, né? Justamente de perceber, assim como Henrique Dussel também muito, né? De perceber isso, né? É só a periferia, só quem está na periferia, ou seja, quem está exterior à totalidade vigente, que vai conseguir oferecer possibilidade de resposta aos problemas encontrados nessa totalidade, né? Então, a lógica da alteridade está muito presente aqui também no Paulo Freire, na abordagem que o Felipe está fazendo aqui. A dialética e o mito do colonizador. Paulo Freire apresenta em sua mais famosa obra, Pedagogia do Oprimido, a relação senhor-escravo, proposta por Hegel em Fenomenologia do Espírito. Isso aqui é uma coisa que pouca gente sabe, né? Pouca gente lê a Fenomenologia do Espírito e muitas vezes quem lê não percebe essa lógica aqui, né? Lá no capítulo 4, a depender da edição ali, eu já encontrei no capítulo 2 também, mas tem esse capítulo aí da relação senhor-escravo, né? O Hegel fala ali, basicamente aqui, né, sem querer dar conta desse fenômeno, mas só explicitando aqui, né? O Hegel diz o seguinte, olha, quem produz cultura é necessariamente o escravo. Né? Por quê? Porque o senhor ele está preocupado justamente no domínio, nas técnicas do domínio, como ele vai dominar, etc. Então, ele não produz nada de novo, né? Ele pensa como fazer para continuar exercendo o poder, para continuar dominando. Já o escravo está a todo momento procurando libertação. E quem procura libertação necessariamente vai procurar criar mecanismos, né, para se libertar. E aí, então, qual seria a tarefa do senhor aqui para continuar dominando? E essa é a reflexão que Hegel faz, né? Então, o senhor tem que ir se apropriando da cultura produzida pelo escravo e, inclusive, pegar elementos dessa cultura
como mecanismo de opressão contra ele mesmo, né? Eu não ia fazer isso, mas eu vou. Eu fiz um post agora há pouco no Facebook, porque chegou uma notícia a mim, e eu vou compartilhar com vocês esse post aqui. Deixa eu pegar aqui para poder ser fiel ao que eu mesmo escrevi. Cadê aqui uma no Facebook aqui? Porque aconteceu uma coisa hoje, né? Uma notícia saiu que vem exatamente à tona com isso, né? E aí a gente precisa discutir muito o que é isso, né? O que está acontecendo, né? E aí muita gente fica brava quando eu falo. Né? Eu sou mal visto em todo lugar por conta disso, mas não sou só eu, né? Todo mundo que trabalha em perspectiva de libertação, né? Aqui o post que eu fiz, ó. Pronto. Pode parar com a indignação individualista consumista de boicote ao Carrefour e passou a comprar no Walmart, que sacrifício, né? E voltar a comprar no Carrefour, pois agora, tcharam, fizeram a mágica do que o capitalismo mais gosta. Criaram um comitê antirracismo e vão ser representados e ter negras, mulheres, de esquerda, com suas imagens vinculadas à marca. Não é magnífico? E isso porque criaram, né? O Carrefour anunciou hoje um comitê independente sobre a diversidade e inclusão. Eu vou, para ser bastante fiel ao espírito da coisa aqui, vou mostrar para vocês quem faz parte do comitê, né? Então, ele chamou ali algumas pessoas para esse comitê. E vamos lá, olha só. O time composto por especialistas líderes de movimentos negros e personalidades com voz ativa nessas questões conta com Raquel Maia, Adriana Barbosa, Celso Ataíde, Silvio Almeida, Ana Carla da Silva Pereira, Mariana Ferreira dos Santos, Maurício Pestana, Renato Meirelles e Ricardo Salles, ninguém menos, né? Com o propósito de contribuir para crimes como esse nunca mais ocorram, etc, etc. Né? Então vejam, né? Por que eu trago isso aqui, né? Por que isso me parece ser importante que a gente pense nessa perspectiva de educação contra-hegemônica ou educação libertária, se você quiser, no mesmo espírito de Paulo Freire, no mesmo espírito da pedagogia do oprimido, né? Tem duas grandes perspectivas. A gente viu no encontro passado também, naquele esqueminha do Dussel, fica bem fácil de visualizar isso, né? Uma coisa é você incluir, né? Você tem um discurso da inclusão, né? O discurso da inclusão, o que é? Você pega aqueles que estão fora e coloca dentro. Esses que estão fora, né, estão excluídos e entram, eles vão ficar onde? No lugar de oprimidos, é óbvio. Né? Poucos vão conseguir avançar para o lugar de opressores. Né? E aí essa dialética continua funcionando. Isso é inclusão. O que você faz? Você amplia a totalidade vigente. Você amplia as hegemonias, você reforça as hegemonias e dá mais poder a elas. E como que a gente faz isso? Criando o comitê antirracista no Carrefour, né? Porque daí o Carrefour continua fazendo o que ele sempre fez, o que ele vai continuar fazendo, que é explorar, né, o trabalho, explorar o consumismo, né, explorar essa lógica de opressão, né? E aí é legal, né? Porque aí a gente vê gente negra militante lá com a sua cara do lado do logo do Carrefour, né? E isso é bacana, né? E aí a gente começa a ver, por exemplo, mulheres negras de cabelo cacheado sendo colocadas na propaganda do cosmético, que oprime, e etc, etc, etc. Né? Gente, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que necessariamente isso é errado. Não, né? Não sou louco de fazer isso, né? Eu estou dizendo que a gente precisa discutir essas coisas, né? Então, é um processo de inclusão? É um processo de inclusão. Há quanto tempo está funcionando esse processo de inclusão nas esquerdas no campo progressista brasileiro? Né? Há muito tempo, pelo menos desde a década de 80, né? No movimento de redemocratização, depois na Constituição Federal de 88, né? Na eleição do Lula, está funcionando. Isso aí é a mesma lógica ali. Os movimentos estão trabalhando exatamente por essa lógica. E aí a pergunta que a gente precisa se fazer, eu faria a pergunta ousadamente aqui com Paulo Freire, está havendo inclusão de fato? Né? Quanto de libertação a gente tem causado aí, desde a década de 80 até aqui? Estruturalmente, quais foram as mudanças realizadas mesmo na estrutura da coisa? Né? A gente precisa se fazer essa pergunta. Né?
Essa é uma lógica, a lógica da inclusão. Teria a possibilidade de fazer outra coisa, Hugo? Claro que sim. Tem muita gente fazendo outra coisa já desde muito tempo, né? Nunca deixou de fazer, que é o quê? Processos de transformação estrutural da sociedade. Se você quiser, processos revolucionários, né? O que é isso? Isso é justamente aquilo lá que eu mostrei com o Dulce na aula passada, né? Entre os oprimidos e excluídos, haver ali acordos e projetos que visem não incluir, mas romper a totalidade vigente e construir outras totalidades. Isso é processo revolucionário, né? Então, acontece isso? Claro que acontece. No Brasil hoje, eu sempre gosto de repetir isso, hoje no Brasil, aprovado pelo Banco Central, nós temos 106 moedas aprovadas pelo Banco Central. No mínimo, gente, isso significa o quê? Significa que há 106 economias locais funcionando no Brasil hoje ao mesmo tempo que o real. E essas economias locais não são na lógica capitalista necessariamente, né? São outras relações econômicas funcionando. Isso são as aprovadas pelo Banco Central. Tem outras que estão mais ao campo revolucionário aí, de forma a não pedirem aprovação para o Banco Central e terem as suas moedas acontecendo, né? Os seus signos de trocas acontecendo aí. No Brasil, um cara legal para pensar isso, economia, acho que eu já até citei aqui, é Euclides André Mansi, né? Euclides Mansi é um cara que sempre produziu e produz, meu colega de doutorado agora, inclusive, na UFABC, depois de mais de, né, não sei quantas décadas aí que fez o mestrado, resolveu fazer o doutorado, né? O Euclides Mansi tem diversos livros aí, deixa eu mostrar o site dele, pelo menos aqui, se você tiver interesse depois. Só que os livros dele não são livros de gabinete, né? Não são livros de um teórico que está imaginando soluções para problemas, são livros que vêm da praxis, né? Ele tem institutos solidários, ele está junto com institutos solidários ali, eles criam cooperativas e economias não capitalistas já há décadas, né? Sistemas de economia solidária, daí por diante. Esse é o site dele, ó, euclidesmansi.net. Só isso, euclidesmansi.net você já acessa, já. Tem aqui os cursos, os livros dele. O livro do golpe, ele escreveu um livro sobre o golpe, escreveu um livro sobre as falácias de Moro, no caso do Lula. Ele ajudou a escrever o programa Fome Zero, né? Deu diversas contribuições ali. Escreveu o livro A Revolução das Redes, a colaboração solidária como alternativa pós-capitalista à globalização atual, como organizar redes solidárias, redes de colaboração solidárias, aspectos econômicos, filosóficos, complexidade e libertação, e constelação solidários, as fendas do capitalismo e sua superação sistêmica. Tem um outro dele que é hackear as fendas do capitalismo. Enfim, ele tem diversas outras, né? Diversas outras aqui. Já foi convidado para dialogar com o Syriza na Grécia, com o Podemos na Espanha, enfim, né? Com diversos movimentos aí que estão na ativa aí, tentando aí vencer isso. Bom, então, essa é uma perspectiva, né? Então, é revolucionária. Aqui não tem possibilidade de inclusão, né? Por quê? Porque isso que está aí, essa totalidade vigente, hegemônica, a gente não quer, né? Então, se a gente não quer, por que incluir? Incluir vai acontecer o quê? Vai trazer as pessoas para serem oprimidas igualmente nessa mesma estrutura totalitária, nessa mesma hegemonia. Então a gente quer educar contra-hegemonicamente. E aí essa dialética do senhor escravo ajuda muito a perceber isso, né? Então nós precisamos produzir cultura, sabendo que essa cultura provavelmente vai ser muito apropriada pela própria burguesia, pelos próprios senhores, aqui no caso, pegando senhores aqui como simbolicamente, e vai ser utilizada também contra nós, né? Então, criar culturas, criar fluxos culturais, econômicos e políticos, sociais, de forma que esses fluxos criem novas possibilidades, né? Para além da hegemonia, para além da hegemonia, né? Isso só é possível a partir da exterioridade, né? E é possível e tem acontecido. Vamos lembrar que hoje no Brasil nós temos mais de 386 povos indígenas, né? Cada um deles é uma possibilidade, é uma forma de, né, fazer diferente, fazer contra a hegemonia.
O que eu estou dizendo? Para que todos nós sejamos indígenas? Não, não é isso, absolutamente, né? Eu estou dizendo que as comunidades indígenas, os povos indígenas, as comunidades quilombolas, ribeirinhas, etc., vivem em outras lógicas já, que não são as nossas, e, portanto, permitem aí pensar critérios na materialidade, ali no dia a dia, de como superar ou de como combater a hegemonia que nos assola nesse momento. E aí tem uma outra questão interessantíssima, gente, que é o quê? Derrotar o capitalismo, né? É uma tarefa necessária, claro que sim. Agora, derrotar o capitalismo vai nos levar a uma libertação? Ou seja, nós poderemos, derrotando o capitalismo, dizer estamos libertos? Não, né, gente? Lembra? Nunca, né? Nós poderemos dizer estamos libertos. Sempre a libertação é um caminho, né? Então, a educação para a libertação também é um caminho, né? E conscientizar as pessoas disso já é uma grande etapa, né? Dizer, olha, no nosso curto período de vida, nós não vamos ver o céu, né? Não tem céu na Terra, né? O que nós vamos ver são melhorias, né? Desde a nossa vivência local, indo até outros âmbitos, inclusive universal, né? Então, as lutas de libertação, elas têm que se enquadrar nesse limite histórico, dialético, nesse limite da nossa vida, né? Da nossa limitação na própria história, né? Gente, qualquer coisa, se vocês quiserem falar, vocês falam. Eu não estou vendo o chat aqui, mas às vezes eu vou olhar nele aqui. Deixa eu ver. Se há participação, não há, né? Tá bom, posso continuar então. Eu abri aqui os participantes, né? Cadê o chat? Chat. Não sei onde está o chat. Aqui, bate-papo. Legal. Suelen, tá besta com o quê? Depois, se você quiser falar pra gente. Desculpa, eu não vi na hora. Deixa eu passar, que nem tem Tô besta com esse comitê do Carme Refu aí, composto por essas pessoas que têm discursos também de rompimento, e é como o senhor está dizendo aí, estão fazendo uma aliança, né? Querendo ou não, são alianças. Então, Sueli, é bem complexo isso, né? Porque é isso, né? Como Muito que a cabeça complexo. Porque como que a cabeça desses sujeitos funcionam, né? Depois eu quero ver se o Silvio Almeida, principalmente, que eu estava acompanhando aí de perto, quero ver se ele vai se manifestar. Mas Pois é, a provavelmente... minha bestagem é justamente com ele. Eu fiquei espantada, foi exatamente com isso, com ele. E assim, então está se falando muito nessa questão do Carrefour, pautado nesse episódio de Porto Alegre, né? Mas não foi o primeiro, né? A gente teve aquele caso do Rio de Janeiro, teve o caso do cachorro também, né? Não foi? Do cachorro que eles mataram também pelo pessoal da segurança. Então, assim, não é de agora, não é pontual, né? Fora toda a lógica capitalista em que a empresa está pautada, tem essas questões relacionadas à morte de pessoas negras e de animais nas dependências da loja, por pessoas que prestavam serviços para a loja, e que a gente não pode dizer que não acaba refletindo qual é também essa ideologia empresária que a rede sustenta. E aí a gente vê essas pessoas que têm um discurso que não é tão alinhado a isso, se aliando, é muito complicado, como o senhor está dizendo. E aí a gente acaba passando por chato, né? Quando a gente faz essas reflexões. A gente começa a ser taxado como tóxicos, né? Como, não, você é muito polêmico, você é muito tóxico, você é muito, né, dogmático, você é muito radical, e aí vai, né? O Hugo, Vamos lá. eu fiquei pensando uma coisa aqui também, que é uma lógica dessas grandes empresas, em parte também da estrutura do capitalismo, né? Mas é muito engraçado que essas grandes empresas, elas acabam terceirizando não só uma segurança, mas lugares que têm contato com as pessoas, para caso acontecer alguma coisa, você limpa a barra dessas grandes empresas e empurra ou para as menores ou para as ilegais, seja como for.
Porque isso acontece tanto nos supermercados grandes. Teve um acidente esses dias aí de um ônibus e uma carreta e morreu acho, 41 pessoas. E também se coloca nesse lugar, nessa empresa terceirizada do ônibus. O rapaz estava dirigindo o caminhão que não tinha carta. Quer dizer, existe uma certa blindagem em relação a essas empresas. Um exemplo direto, assim, que você pega esses acidentes que ocorreu na Vale nos últimos anos e ninguém foi como eu falo assim, incriminado, a não ser algum funcionário específico, mas a empresa em si, ela é uma estrutura tão forte dentro dessa manutenção de sistema, que é o capitalismo, que parece que ela está lá e ninguém consegue tocar. Assim, judicialmente parece quase impossível ela ser tocada. E é muito complicado isso. Muito bem lembrado, Fábio, muito bem lembrado mesmo, né? A exteriorização da responsabilidade, né? E mais ainda, né, Fábio? Por exemplo, essa criação desse comitê para o Carrefour, eu não tenho dúvidas de que isso vai gerar uma isenção fiscal em diversas questões, né? Quer dizer, ele ganha financeiramente também fazendo isso, né? Porque daí tem aquela coisa de toda a narrativa de que é uma empresa responsável e daí por diante, né? Quer dizer, não é ele que faz, ele paga para fazerem isso para ele e aí depois ele ainda ganha com isso, né? E mais ainda, é muito louco pensar isso, né, gente? Porque, e aí que eu falo, na importância da economia como central na reflexão libertadora, né? Porque a economia é onde a gente conta os piores nós, assim, né? E o pior de tudo, né? Um dos grandes, quem assume de fato a responsabilidade pelo ônus causado pelas empresas privadas é o próprio Estado, em nome das empresas privadas e colaborando com as empresas contra o povo, contra os interesses do povo. Enquanto a gente não se conscientizar disso, eu acho que vai ser difícil falar de libertação nesse país, né? Vai continuar sendo Não, difícil. É uma loucura. E você vê esses aspectos em todos os lugares no Brasil. Faz 3 anos que eu estou morando no Centro-Oeste, eu estou em Pirinópolis. E o que acontece? Por exemplo, tem um agronegócio aqui. A questão aqui já faz, desde o começo dessa década, tanto políticos e grandes empresas estão comprando tudo que é espaço de terra que tem água, que vai de Pirinópolis a Chapada dos Veadeiros. Isso está sendo comprado, está sendo em muitas partes quase doado. Então, assim, o desmatamento muito grande no Cerrado aqui, que é o que eu consigo ver muito de perto. Eu lembro da primeira vez que eu vim para cá, que foi em 2012, no caso de Pirinópolis. Aí tem uma reserva, que é o Pico dos Pirineus. E era, cerrado. Demora 1 milhão de anos para aquele biombo aparecer, né? Não é assim, vou plantar uma árvore ali, vai. Não, não é. E quando você sobe no pico, que é o segundo lugar mais alto do Centro-Oeste, você vê um lado mantido ainda, porque é uma reserva lá, não pode, mas o outro, tem uma empresa lá em cima. Você vê um galpão. E a outra coisa é gozada. O pessoal, não, a economia brasileira, tal. Só que é o seguinte, você pega uma cidade que chama Rio Verde, que tem um sistema agrário muito forte, a maioria dos donos dessas empresas são principalmente holandeses e suíços. É a mesma coisa, você pega a privatização aqui, Anel. Acho que São Paulo foi vendido também pela Anel, foi comprado pela Anel, né? Quer dizer, e a Anel não é empresa privada. A Anel é do governo da Itália. Então, quer dizer, para o nosso Estado, para o nosso governo, essas empresas, nesse caso, ela não serve porque dá prejuízo, mas e uma empresa, tipo, o governo da Itália ela serve. Então, há uma lógica que você olha para isso, o Pará aí, gente. E eu vou te falar o seguinte, o Pará não vai ser o primeiro, não vai ser o último que vai acontecer isso, porque a água está sendo roubada, está sendo roubada muita coisa. Então, esses colapsos, principalmente de energia, vai acontecer. Infelizmente, vai acontecer em outras cidades, principalmente em lugares onde o Estado basicamente não está, tá ligado? O condutar está de uma forma para uma forma de formato de loja, né? Coloca à venda tudo. Então é muito complicado. Eu ia falar outra coisa que eu esqueci no meio dessa, mas enfim, se eu lembrar depois eu falo.
Professor, Pode falar, Suela. o colega falou aí essa questão da exploração por empresas, né, por grupos estrangeiros. Eu lembrei de um caso aqui do Maranhão, dos Lençóis Maranhenses. A gente nem está falando assim de conglomerados empresariais, de grandes empresas, nem nada. Mas aqui a gente tem o Parque dos Lençóis Maranhenses, né? Não sei se alguém conhece. E a gente tem a cidade sede do parque, que é Barreirinhas. A gente acessa o Parque dos Lençóis Maranhenses através de Barreirinhas, né? Tem uma outra parte que são os pequenos lençóis, que é na cidade de Santa Amaro, mas eu estou falando especificamente de Barreirinhas. E a gente vê que, por exemplo, pousadas, eu nem digo assim os grandes hotéis, porque lá tem um resort e tem outros condomínios fechados, terreno nesses povoados que antes, para se chegar, meu Deus, era a maior dificuldade do mundo, que era pelo Rio Preguiças e tudo mais. Tá tudo tomado, é só belga, gente dos Estados Unidos, portugueses, espanhóis, tem muitos espanhóis, muitos franceses. Tem uma região que é a região bem quase da foz do Rio Preguiça, bem onde ele encontra com o mar, que ele deságua com o mar, que chama Caburé. E nesse Caburé, a maioria das pousadas, e são pousadas pequenas, assim, não é nada grande, sabe? Mas são de franceses. E é como o colega falou, né, anteriormente, está sendo praticamente doado, porque aquelas pessoas, elas eram tão acostumadas àquelas formas de existência e à subsistência, de plantar e de criar ali, de viver ali. Quando essas pessoas chegam com dinheiro, elas não sabem nem pedir, elas não sabem nem dar o valor daquele terreno e estão vendendo por nada. E são terrenos, assim, que são abastecidos por muitos rios. Barreirinhas, assim, é muita água em Barreirinhas, sabe? E a gente sabe que eles estão fazendo isso por exploração econômica da água. Daqui a um tempo vai ser da água, não vai ser mais a questão do turismo, mas da água mesmo. Isso, né, gente? Sem contar, se a gente pegar, então, as empresas de cerveja e de refrigerante, né? Aí o negócio que já está acontecendo hoje, né? Eles têm água de graça, né? A Coca-Cola, não sei se ainda continua, até pouco tempo atrás, ela tinha barcos para colher água potável nos rios, olha só, para levar para as empresas dela. Então, transporte de água potável dos rios, retirado de graça dos rios, com barcos para colher água. Isso é horrível, né? Bom, se a gente for falar, então, dos agrotóxicos, né? A gente já sabe hoje, né? Os alimentos são produzidos por agricultura familiar, né? 70% dos alimentos que a gente consome vem da agricultura familiar, né? E, então, não é do agronegócio. A primeira questão. A segunda questão, hoje já é possível, pela técnica de agroecologia e outras técnicas mais atuais, que são orgânicas, sem agrotóxico algum, produzir alimento em larga escala. Então, acabou aquele mito. Não é possível produzir sem agrotóxico. Não é sim. Já está comprovado isso, já tem gente fazendo isso muito assim, né? A questão é o quê? A questão é viver de acordo com o que a natureza oferece, né? Então, você não vai ter, sei lá, mexerica o ano todo, né? Você vai ter na época de mexerica, porque é na época de mexerica que dá mexerica, né? Então, essas coisas né? Essa lógica capitalista, essa lógica do domínio ali, né? De quem utiliza da cultura do escravo para poder dominar, é muito difícil, né, gente, escapar disso. Então, por isso que a educação é o processo da libertação, né? O início do processo da libertação só pode ser a partir da educação. E uma educação crítica, libertadora, ela não é simples de ser realizada, né? Como a gente está vendo aqui. Como que você vai educar contra tudo isso aí? É muito difícil, né? E aí que eu tenho cada vez mais concordado com o Euclides Mansi, que é a partir da economia, né? Se a gente começa a gerar empresas não capitalistas, né, e as pessoas começam a ver que também é possível sobreviver, né? Trabalhar com dignidade, sobreviver com dignidade a partir do trabalho não capitalista, aí a gente vai gerando outros fluxos sociais e culturais, né? E isso não é pautado pela esquerda, né? O bom e velho Paul Singer que o diga, né? Desde a criação do PT, ele tem esse processo da economia solidária
criaram no governo do PT a Secretaria Nacional de Economia Solidária, mas não deram importância alguma para isso, né? Continuaram fazendo a mesma lógica, alimentando a mesma lógica capitalista voraz, sem dar nenhuma importância para a economia solidária no país, né? E o velho bom Paul Singer morreu sem ver grandes progressos no que ele sempre sonhou, sempre lutou, né? Então é isso, né, gente? É isso, né? Olha só, por isso vamos retomar o texto aqui, para a gente avançar mais um pouquinho, ó. Desse modo, não há reconhecimento de alteridade, uma vez que a tese confirma a antítese e se apoia sobre ela na sua subsistência, né? Aqui falando sobre a dialética, então essa dialética do senhor escravo ela mostra como que a dialética funciona enquanto método, enquanto forma de pensamento, também na concretude do real, né? E aí cria-se uma relação de dependência de um pelo outro, afirmando concomitantemente o desejo mimético do escravo tornar-se senhor. É aquela coisa que o esqueminha mostrou, né? Então, o máximo que dá para ir é eu deixar de ser oprimido e virar opressor, né? Dentro desse sistema dialético, né? Essa relação é uma relação criada pela estrutura opressora, que não se justifica no modo de ser do povo, mas é fruto de uma situação histórica e sociológica, claro, construído sociologicamente, né? Seguindo a mesma lógica de Camila Pena, um artigo publicado na Revista de Estudos e Pesquisas sobre as Américas, em 2014, com o título Paulo Freire, no Pensamento Decolonial, um olhar pedagógico sobre a teoria pós-colonial latino-americana, podemos ler a estrutura opressora de Freire como a colonização do ser. Né? Podemos ler o conceito de estrutura opressora do Paulo Freire, né, como colonização do ser de Aníbal Quijano, que foi aquele que o Roher apresentou para nós naquele encontro, né? E Walter Miolo também como colonização do ser. Pois, ao fazer-se opressora, a realidade implica a existência dos que oprimem e dos que são oprimidos. Então, é isso, né? Essa colonização, essa estrutura dialética, ela já dá os limites ali, né? E ela não coloniza só a cultura, ela coloniza o ser, né? Também o saber, claro, né? Então, a colonização dos corpos é colonização do ser, é colonização do saber e é colonização de todas as estruturas, instituições sociais e da cultura também, né? De modo que gesta-se na consciência, ou melhor, não consciência do oprimido, a alienação, a crença de que o colonizador é melhor, mais civilizado que o colonizado. Essa relação é entendida por Freire como mito da estrutura opressora, ou, se quisermos, o mito do colonizador, que fica bem exposto na citação do autor. É uma citação grande, mas eu acho que vale a pena fazê-la integralmente aqui. Vamos lá. O mito, por exemplo, de que a ordem opressora é uma ordem de liberdade, de que todos são livres para trabalhar onde queiram, se não lhes agrada o patrão, podem deixá-lo e procurar outro emprego, o mito de que todos, bastando não ser preguiçosos, podem chegar a ser empresários, mais ainda o mito de que o homem que vende pelas ruas gritando doce de banana e goiaba é um empresário, tal qual o dono de uma grande fábrica, o mito do direito de todos à educação, quando o número de brasileiros que chegam às escolas primárias do país e o dos que conseguem nele permanecer é irrisório, o mito da igualdade de classe, quando o sabe com quem está falando, ainda é uma pergunta dos nossos dias. O mito do heroísmo das classes opressoras como mantenedoras da ordem que encarna a civilização ocidental e cristã, que elas defendem, a barbárie materialista. O mito de sua caridade, de sua generosidade, quando o que fazem enquanto classe é assistencialismo, que se desdobra no mito da falsa ajuda, que no plano das nações mereceu segura advertência do João 23. O mito de que as elites dominadoras, no reconhecimento de seus deveres, são as promotoras do povo, devendo este, num gesto de gratidão, aceitar a sua palavra e conformar-se com ela. O mito da propriedade privada como fundamento do desenvolvimento da pessoa humana, desde, porém, que pessoas humanas sejam apenas os opressores. O mito da operosidade dos opressores
e o da preguiça e desonestidade dos oprimidos. O mito da inferioridade ontológica destes e o da superioridade daqueles. Gente, Paulo Freire é demais, né? Tem tanta coisa aqui, né? Tanta coisa aqui, né? Esse mito aqui utilizado como de forma pejorativa, né? Essa perspectiva de que a enganação, a mentira, a ideologia criada, né, sobre esses mitos, né, são mitos que estão presentes ainda hoje, né? Ainda hoje. Vamos lembrar, Paulo Freire escreveu isso em 87, nessa edição, mas ainda hoje esses mitos todos, né, cada um deles prevalece no consciente coletivo aí, né? As pessoas acreditam nisso, né? Acreditam nisso, né? Consciente ou inconscientemente, elas mantêm esses valores ativos aí, né? A empresa gera emprego, portanto, temos que manter a empresa a qualquer custo, né? Agora, não se pergunta qual é a qualidade do emprego que essa empresa gera, né? Se é emprego ou se é servidão, né? Se é escravidão, né? Isso não está em questão, né? Por isso que eu digo sempre, a esfera econômica, a esfera central, para a gente discutir pautas de movimentos sociais, de movimentos de esquerda, né? É óbvio que, né, entendendo também o racismo estrutural, o machismo estrutural, como estruturas de opressão também econômicas, políticas e sociais culturais, né? O capitalismo, ele tem no seu cerne, como já diria o bom Silvio de Almeida, né? O capitalismo tem no seu cerne justamente o machismo estrutural como mecanismo para funcionar bem, né? Então faz parte do capitalismo, então da estrutura econômica, o racismo estrutural, né? Então, é difícil, não dá para falar de racismo, falar de machismo, sem falar da esfera econômica capitalista, que gera essas estruturas também e alimenta essas estruturas, né? Por outro lado, e aqui vai uma advertência, né, para a educação libertadora, não basta vencer o capitalismo, colocar uma outra economia, para acabar com o machismo estrutural e com o racismo estrutural. Vamos lembrar que são instituições muito mais antigas que o capitalismo. O racismo estrutural, o machismo estrutural existem muito tempo antes do próprio capitalismo. Então não dá para se alienar também pensando que acabar com o capitalismo, né, vai acabar com essas estruturas de opressão que são muito mais antigas que ele, porque não vai. Então as três coisas juntas, né? A economia, as estruturas, né, opressoras, né, e também as instituições. A economia está na esfera da política econômica, as estruturas opressoras na esfera cultural e as instituições sociais como suas reprodutoras, né? Então esse tripé aqui, ele tem que ser visto para qualquer revolução possível ao mesmo tempo, né? Novas instituições sociais para novos modelos políticos econômicos, para novas relações culturais, né? As relações de produção, como o bom velho Marx já diria, né? São geradas aí também pela economia, né? Não só. O Marx mesmo disse que não só. A grande parte dos marxistas falam que há essa leitura vertical aqui, né? Que a economia como infraestrutura gera necessariamente todas as relações de produção e, portanto, as relações de produção mudam as instituições sociais para manter a economia. Não é tão redondinho assim o esquema. O Marx nunca disse isso, né? No Marx você não encontra essa estrutura. Você encontra em Althusser, você encontra em marxistas, no Lenin, né? Mas o Marx não disse isso, né? Não, então não basta mudar a economia, porque as relações de produção elas também têm autonomia, porque cada sujeito é autônomo, né? Então, o sujeito pode produzir cultura para além da própria estrutura econômica, né? Não sei se está muito abstrato isso que eu estou dizendo, está muito... Mas eu acho que está dando para acompanhar aqui, né? Então, Paulo Freire está nessa lógica também, de que, né, as relações culturais, elas também geram instituições sociais e fluxos sociais que podem alterar também a economia. No Paulo Freire é assim, no Marx é assim, né? Em grande parte dos marxistas não é assim, né? Por isso que o pensamento de libertação ele confronta muito com muitos marxismos por aí, né? Com muitos marxismos, né? Justamente por valorizar a subjetividade. É isso que a gente está falando aqui, né? E no processo de educação, a subjetividade deve ser valorizada, né? É isso que a gente está falando aqui, né? Por quê? Porque é da subjetividade que pode sair, né, que podem sair caminhos possíveis de superar as opressões, sejam elas econômicas, políticas, sejam elas culturais ou das instituições sociais, né? Então é isso, né? O Paul Ricoeur tem uma frase que eu acho belíssima, né?
que eu acho que eu não vou lembrar aqui literalmente, mas o que é ética aqui? É um pouco disso que a gente está falando, né? De ética. O que é ética aqui? A ética é estar em relação com o outro, pelo outro, em instituições justas. Isso é ética, né? Com o outro, que é a alteridade, que é o diferente, né? Que é o oprimido e etc. Com o outro, pelo outro, né? Então tá com e pelo, não é só pelo, né? Só pelo não é ética, é com e pelo, né? O outro, em instituições justas. Então, quer dizer, nessa relação de respeito à alteridade, devemos construir instituições justas, né? Inclusive o Estado deve ser justo aqui. Então, a justiça é, de fato, aqui o parâmetro aqui para isso, né? Bom, vamos lá, voltar um pouquinho para o texto. O primeiro comentário que podemos elucidar a partir da citação de Freire é que sua análise é tão atual quanto seu próprio tempo. As relações favorecidas pelo capitalismo fizeram perdurar o status quo ao qual serve o mito do colonizador e, consequentemente, permitiram o crescimento da dialética opressora da relação senhor-escravo. A mitologização da realidade mostra-se opressiva e invasiva em todas as formas de cultura do povo latino-americano. O desejo mimético que comanda a lógica da produção capitalista favorece os julgados povos inferiores, emitem um modo de ser, de vestir, de comportar-se, de consumir dos povos superiores, para quem sabe alcancemos o Olimpo junto daqueles. Então, aquela coisa que o Milton Santos falava, né? Por uma outra globalização, o livro dele, ele fala que a globalização se apresenta de 3 formas, né? Primeiro, como maravilhosa, né? Como, eu não lembro o termo que ele usa agora, mas é como essa coisa linda, né? Que aparece da tecnologia, da ciência, da evolução, né? Como fábula, ele usa essa palavra, né? Globalização como fábula. Segundo, como ela que é como perversidade, né? Porque se a gente vê o preço pago por toda a fábula, não vale a pena, porque são vidas, né? São as nossas vidas que estão sendo pagas, né? E uma terceira possibilidade, que é aquele adere, né, por uma outra globalização, que seria uma globalização ética, de uma construção de uma globalização que tem o clamor por justiça e aí por diante, né? Então, essa mitologização, ela está muito nisso, né? Na globalização como fábula apenas, né? Que não mede aí o preço pago para isso, né? O processo de mitologização é também um processo de alienação e ideologização, pois corrobora para que o indivíduo leia a sociedade não com as categorias próprias de suas vivências, como seu local de fala, mas com categorias de uma realidade inventada que nada corresponde à sua. O real se torna virtual e a experiência humana é virtualizada. Aqui a gente poderia citar como que é aquele que é virtual? O antropólogo francês lá, o Pierre Levy, né? O que é virtual, ele fala disso, né? Que o virtual não se opõe ao real. Muitas vezes o virtual está junto com o real, né? E isso serve para a gente discutir educação virtual também, EAD, tudo isso. Se faz urgente e necessário um processo desmitológico que desprenda a consciência dos povos latino-americanos da hegemonia eurocêntrica que coloniza o pensamento. Assim, uma consciência emancipada e emancipadora é a única capaz de subverter o sistema opressor de estrutura dominante e promover, a partir do Sul, as categorias de pensamento e de libertação. Podemos citar aqui alguns exemplos que ilustram um pouco desta formação, a saber, a própria Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, o desenvolvimento da filosofia da libertação, de Henrique Dussel, a elaboração da teologia da libertação, com Gustavo Gutierrez e Leonardo Boff, dentre outros. É isso, né, gente? É isso, né? Os processos de libertação, eles vão se dando aí, não de forma... Isso é interessante pensar, né? E aqui, de novo, né? Trazer a máxima de Paulo Freire, que não está aqui no texto, eu acho, mas que é fundamental, né? Ninguém educa ninguém, ninguém se educa a si mesmo. Nos educamos em comunhão, mediatizados pelo mundo. Mesma coisa, ninguém liberta ninguém liberta a si mesmo, nos libertamos em comunhão, mediatizados pelo mundo, né? O que é essa comunhão que diz o Paulo Freire, né? Comunhão não é coletivo,
Porque o coletivo é a união de indivíduos, né? De pessoas ali. Isso é um coletivo. Comunhão não é isso, né? Comunidade pressupõe justamente, né, a união de pessoas que têm coisas em comum. Então já dá um avanço em comunidade, né? E isso expressa de fato a comunhão, né? A comunhão é o que nós, apesar de todas as nossas infinitas diferenças, nós nos apoiamos naquilo que temos de comum, portanto, comunidade, justamente para, a partir da nossa comunhão, traçar projetos libertadores, né? Então, a educação libertadora é isso, né? Só é possível educar em comunhão, né? Em comunhão. Não tem outra possibilidade, né? E aqui é legal, essa desmitologização que o Felipe chama atenção, eu chamaria atenção aqui para o conceito de ateísmo do Marx, né? O Marx mesmo, no seu conceito de ateísmo, ele fala isso, né? O ateísmo contra o fetiche, né? Sobretudo o fetiche da mercadoria, mas não só, né? Eu escrevi um texto que eu divulgo, uma reflexão que o Dussel faz há muito tempo, que é uma teologia política no pensamento de Karl Marx, né? E o nome do texto é esse. Se você quiser, procura depois, eu posso passar no Drive lá. Que é o quê? Qual é o conceito de ateísmo do Marx? Ele não é ateu contra qualquer religião. De forma alguma, ele diz literalmente que no momento do socialismo, o socialismo estará tão evoluído que ele não precisará mais do ateísmo. Por quê? Porque o ateísmo é um primeiro momento onde é preciso que o socialismo combata as religiões opressoras, né? E quais são as religiões opressoras? São justamente essas que criam mitos, né? De acordo com o que o capital impõe para elas, com os valores do capital. E esses mitos vão alienando, né? Ou seja, afastando as pessoas da realidade, impedindo as pessoas que enxerguem a sua própria realidade, e elas vão virtualizando a sua própria realidade em ideais que estão totalmente afastados da vivência histórica, material, né? Então é esse o ateísmo do Marx, né? Não é contra qualquer religião. Eu acho que eu já falei aqui, né? O Marx foi luterano, foi judeu a vida inteira, né? Judeu luterano, né? Olha só. A vida toda, né? Ele nunca se disse não sou mais, né? Ele se converteu, fez o processo de conversão e depois nunca mais disse eu não sou mais, né? E sempre frequentou lugares religiosos. Ele seria professor. O primeiro emprego dele como professor, aliás, seria como teólogo, né? Como teólogo. E aí a universidade fechou e ele foi para o jornalismo, né? Então, né? Esse é o ateísmo do Marx. E por que ele fala desse ateísmo? Porque é justamente esse processo que o Felipe está chamando aqui de desmitologização, com Paulo Freire e dentre tantos outros, né? É isso, é preciso, né? Eu cunhei um termo, né, que eu não vi ainda, que é cristandade neoliberal, né? O que está acontecendo hoje é isso, gente. Por um lado, né, no fenômeno religioso é isso, né? É uma cristandade neoliberal, ou seja, os valores do neoliberalismo como valores religiosos em um movimento que se diz cristão, mas na verdade é um cristianismo de poder, é um projeto de poder de Estado a partir de uma narrativa cristã com elementos, com valores do neoliberalismo. Uma cristandade neoliberal, né? E diz muito disso aqui, né? Esses valores neoliberais colocados como religiosos, né? Pretensamente como cristãos, o que não são mesmo, né? Eles são valores mitológicos aqui, né? São esses mitos criados. Todos esses mitos aqui a gente vai enxergar, por exemplo, na pregação. Cadê os mitos aqui? Na pregação de uma igreja neopentecostal, né? E aqui eu incluo a Renovação Carismática Católica como neopentecostal também, né? Então, todos esses valores aqui você vai enxergar aí, nessas pregações, né, dessas igrejas, né? Então, eles estão aqui, né? Esse desejo do progresso, esse desejo de ser bem-sucedido, né? Esse desejo do vencer na vida, né? Contra os inimigos, né? Essa competição a todo momento, né? Essa coisa de que vencer na vida é ser aquele que conquistou, né? O rico, então, a valorização do opressor, né? Tudo isso, né? Tá aqui, né? O consumismo total, né? O mundo gospel é um mundo de consumismo, né? Então, quanto mais você compra, quanto mais você acumula dos materiais gospels, mais você está perto da salvação, né? Então, o consumismo está aqui também, tudo isso. O vestimenta, comportamento, tudo isso, né? Tem um movimento lá uma vez, eu achei muito engraçado, e aí com respeito, mas a quem sofre essas opressões,
mas como que as pessoas podem chegar a esse nível, né? Como que é? É um movimento de academias, né? De academias, e aí só que é um movimento cristão, né? Porque cuidar do corpo é cuidar da alma. Então eu tenho que, né, ser um cara bombado, uma mina atlética, porque eu preciso cuidar da minha alma, né? Esqueci o nome, tem um nome o movimento até tal. Não sei se pegou, se não pegou, se ainda continua, mas tinha isso também, né? Então o consumismo de uma vida fitness, né? Como se fosse cristã, né? Que é um valor extremamente neoliberal, né? Extremamente. O que é diferente de cuidar do corpo, né? Uma educação libertadora vai pregar o cuidado com o corpo, é claro que vai, né? Agora, esse cuidado com o corpo não é necessariamente uma vida fitness, né? É um padrão estético, né? A partir de uma vida de consumo de produtos e de lugares que possibilitem um corpo X, Y, Z, que vai ser o cuidado do corpo, né? Muito pelo contrário, muitas vezes isso é ofensivo ao próprio corpo, né? Ofensivo, né? Então tem tudo isso. Vamos lá. Então, revolução a partir da palavra como libertação. Essa é a proposta do Freire, né? Não tenho dúvidas, né? E aí o Felipe vai pegar, inclusive, além da pena que ele já vem falando, o Vátimo também para fundamentar isso, né? Vamos lá. A saída apontada por Freire da colonização do ser é a da revolução como única forma completa por luta de libertação. No entanto, essa revolução tem caráter pedagógico ou cognitivo e busca uma interpretação da realidade própria, partindo da conscientização do mito do opressor e a valorização do pensamento local como forma de emancipação. Esse método pode ser lido como uma inversão da proposta marxista em teses contra Feuerbach, na qual se lê a famosa afirmação de Marx: os filósofos têm apenas interpretado o mundo de maneiras diferentes, a questão, porém, é transformá-lo. Como dito por Vátimo, até agora os filósofos acreditam em descrever o mundo. É chegado o momento de interpretá-lo. E isso porque é apenas como uma interpretação consciente e emancipada da realidade e não mitológica que se faz possível o ato de transformação. Antes da ação está o processo de conscientização e interpretação da realidade para que haja o processo de libertação da sedução mimética do virtual. Legal isso, hein? Então veja, sedução mimética do virtual. Isso aqui bateu forte, né? Essa mimes, né? Esse chamado à imitação dos valores pregados por esses mitos, né? Isso aqui é importante, né? É uma estética, para quem estuda estética contemporânea aí, aqui tem um prato cheio, né? Muito legal, né? Eu tenho estudado estética contemporânea, né? Por uma disciplina do doutorado, e aí tem uma coisa lá muito interessante, né, cara? Que é a estética do liso, do polido, né? O Byung-Chul Han, Salvação do Belo, ele vai criticar isso. Se puderem, dê uma olhadinha, muito legal. Eu estava na lista o Byung-Chul Han, mas eu sempre ia jogando ele para depois. E aí, por exigência de uma disciplina de doutorado, eu precisei lê-lo. A Salvação do Belo, fenomenal. Indico muito, assim, gostei demais, assim. Eu não tinha lido ainda e estava postergando, mas a leitura me despertou a querer ler outras obras dele. É claro que aqui a gente tem que fazer tem que tomar alguns cuidados, né? O cara é coreano, então a lógica dele é outra, né? A cabeça dele funciona muito mais intuitivamente do que a racionalidade alemã, francesa, né? Das filosofias ocidentais. Mas é muito legal ali, né? A forma que ele lança diversas generalizações, né? Mas justamente, penso eu, para gerar o conflito ali. Eu gostei da leitura, muito legal. E aí ele fala dessa coisa da mitologização e a sedução, né, para a mimética do virtual, ela está a todo momento sendo estética também, né? Uma educação libertadora hoje, ela tem que ser também estética, né? Ela tem que ser estética, tem que ser psicanalítica, né? Ela não pode ser só sociológica, só filosófica, né? Conceitual, racional, né? Mostrando as estruturas da sociedade. Ela precisa também ser psicanalítica e estética, né? Senão não rola, né, gente? Eu vejo hoje que muitas vezes um meme educa muito mais do que uma palestra de 2 horas, né? A depender da forma que você faz isso, né? Um meme que em segundos de visualização, ele pode educar muito mais nesse sentido que a gente está falando, libertador mesmo, né? Do que uma palestra de 2 horas. Aí, né? Então tem tudo isso, né? Todos esses aspectos a serem considerados. Um dos modos propostos para a quebra da colonização se dá a partir da consciência do local de fala,
e a sua capacidade de dizer a palavra como forma emancipada de perceber a realidade e dizê-la já interpretando-a, para que se possa trazer à tona os desencadeamentos sociais e políticos desta motivação. É necessário que o oprimido reconheça a sua palavra como forma pedagógico-política, afirma Freire. Se dizer a palavra verdadeira, que é trabalho, que é praxis, é transformar o mundo, dizer a palavra não é privilégio de alguns homens, mas direito de todos os homens. Precisamente por isto, ninguém pode dizer a palavra verdadeira sozinho, ou dizê-la para os outros, num ato de prescrição, com o qual rouba a palavra dos demais. Isso aqui é fenomenal, né? Olha aqui, a questão do lugar de fala já está tratada por Freire há muito tempo, né? A primeira edição da Pedagogia do Oprimido, ela é de 63, se eu não me engano, né, gente? Foi a edição chilena, a primeira, como Pedagogia da Libertação, inclusive. Depois foi traduzida para português, etc. Então, lá em 63 ou 67, não mais que isso, o Freire já está falando disso, a importância do lugar de fala, né? Não como esse título, mas é exatamente isso que ele está dizendo aqui. Né? A palavra não é um ato de prescrição que pode ser depositada como num sistema bancário, no qual o colonizador coloca no colonizado, note-se, colonizar é colocar, as categorias de interpretação de vivência do mundo, pois, se assim acontece, favorecemos para a manutenção do mito que serve ao status quo. A palavra é, então, um direito de todo homem. Justiça-se. Aqui a motivação de Freire por alfabetizar todas as pessoas independentes de sua idade e condição. A palavra, na obra de Freire, assume uma conotação ontológica, pois é o modo próprio do indivíduo dizer o seu mundo, e não pode, de maneira alguma, ser colonizada pela hegemonia eurocêntrica, pois isso faz com que se virtualize a realidade a partir dos atos de prescrição. Muito legal. Esses atos de prescrição, eles são muito bacanas, né? Como a gente poderia traduzir isso aqui numa frase? Cagar a regra, né? Desculpem o termo chulo aqui, mas é para expressar bem isso, né? Ninguém mais aguenta isso, né, gente? Falar, os discursos que dizem você deve fazer isso, né? Ora, como assim eu devo, né? E por que eu devo, né? E outra coisa, né? A ideia de que eu posso, de que eu ser feminista, por exemplo, é eu tratar do tema do feminismo, né? Não mesmo, né? Não mesmo, né? Eu, homem branco, cis, hétero, etc., não mesmo, né? Então, como que eu posso ajudar? No mínimo aí, né? Dando o lugar que eu possuo, né? Muitas vezes, para que as mulheres falem por elas mesmas, né? Essa é uma questão aqui, né? Trazendo essa problematização a partir delas, né? A partir delas. Então, e elas falando, né? Isso é o mais importante. A palavra dialógica na pedagogia freiriana também é praxis. Isso é legal, né? Porque como que eu vou falar do termo indígena? Trazendo indígena para falar, né? Ah, mas na filosofia? Na filosofia. Na universidade, né? O indígena também filosofa, também tem filosofia, e ele pode falar por si, né? Pode falar por si, né? Pois a palavra tem o papel de pronunciar o mundo, de problematizá-lo, de modificá-lo. Esse salto para a consciência do dizer a palavra é essencial para os povos sul-americanos que necessitam encontrar seu lugar de fala como expressão de si mesmos, na realidade não colonizada. Somente assim há a transformação da realidade, partindo da interpretação, saindo da colonização do ser, que se dá no diálogo, se impõe como caminho pela qual os homens ganham significação enquanto homens. Né? O que o Freire quer dizer aqui, gente? Que a palavra dialógica é praxis e, portanto, ela transforma a realidade. Não é que a palavra por ela mesma, como diriam Hegel, né, transforma a realidade. Não. É porque a palavra transforma as pessoas, como bem disse Paulo Freire. E as pessoas transformam a realidade, né? Então é pelo trabalho que transformamos a realidade. Nisso o Freire é marxista até a espinha dorsal, né? É o trabalho que transforma a realidade. Pelo trabalho nós transformamos a natureza e a nós mesmos. E assim transformamos a realidade. Agora, a palavra pedagógica, dialógica, né? Ela é praxis. Por que ela é praxis? Justamente porque ela transforma as pessoas.
E as pessoas se transformando podem transformar a realidade, né? E não é uma palavra que é ouvida, né? É a palavra interpretada, como o Felipe bem está mostrando aqui, né? É a palavra que se interpreta, que gera interpretação da realidade, né? Por isso que o método de alfabetização do Freire é muito perigoso, né? Muito perigoso, né? Porque ele não é só o letramento, né? Ao mesmo tempo que eu aprendo as letras, eu aprendo todas as estruturas que estão por trás daquelas palavras, inclusive as estruturas políticas e econômicas. E aí dá trabalho, né? Porque a hora que o cara aprende que a foice que corta a cana é a foice que deveria estar pagando para ele muito mais do que paga, né? Isso já gera problema, né? Claro, né? Claro, né? Porque não é só foice, percebe? Uma coisa é eu saber escrever e ler foice. Outra coisa é eu, como cortador de cana, né? Saber que a foice, esse trabalho que eu faço, né? De cortar toneladas de cana por dia, e agora eu acho que o valor da tonelada... Alguém sabe aí quanto está o corte de 1 tonelada de cana por dia? No estado de São Paulo, aí, que é o que mais usa desse trabalho ainda? Vamos ver aqui, ó, para a gente ver. Deixa gravado aqui, legal também, né? Para nossa reflexão. Quanto paga para o corte de cana de 1 tonelada de cana? Eu fiz essa pesquisa há pouco tempo. Olha lá. Pesquisa de 2019, ó. O valor médio pago por tonelada do produto cortado não ultrapassa os R$ 3,50 por trabalhador manual, né? Então, para cortar 1 tonelada de cana, o cara ganha R$ 3,50 hoje, no estado de São Paulo. Nossa, professor, ainda tem corte de cana no estado de São Paulo, manual? Tem, muito, muito. Tem muito. É só você dar uma pesquisada aí, você vê, grande parte das usinas ainda usam corte de cana manual. Então, quando o cara aprende que esses R$ 3,50 que ele ganha por tonelada de cana, coloca ele no sistema de escravidão, começa a ser um problema, né? E quando ele começa a ver que ele pode trabalhar de outras formas para trazer subsistência para sua família, aí é um outro problema maior ainda, né? Já pensou? Você fala pro cara, ó, lá no Maranhão, geralmente o pessoal aqui do interior de São Paulo, aqui da região de Jaboticabal, das usinas que tem ali, vem do Maranhão, sobretudo, né? Você chegar no Maranhão e falar, ó, você não vai mais precisar ir para lá para cortar cana. Vamos trabalhar aqui num lugar legal, vamos pegar todo mundo aqui, ó, vamos fazer aqui um coletivo econômico aqui e vamos ver, a partir do que vocês fazem, o que vocês fazem? Ah, um é pedreiro, um é isso, um aquilo, um aquilo. Legal. Então vamos fazer aqui um curso legal para a gente, todo mundo saber o que o outro está fazendo e vamos montar aqui uma cooperativa e a gente vai começar a trabalhar aqui e vocês vão ganhar muito mais do que vocês ganham indo para São Paulo cortar cana. Entendeu? Você faz isso aqui, pô, e aí ao mesmo tempo que ele vai trabalhando, ele vai aprendendo, né? Porque durante o trabalho ali você vai... Pessoal, vamos parar um pouquinho agora? Vamos fazer um cursinho aqui rápido de tal coisa. Você está recebendo por esse dia, mas a gente vai interromper o trabalho hoje e vamos fazer um curso aqui, ó, um curso legal. E quem vai dar o curso é seu João ali, ó, que aprendeu em outro lugar, né? Vocês conhecem aqui, seu João do bairro, vocês conhecem, ele vai dar o curso para nós aqui. Entendeu? É um outro processo, né? É um outro processo, né? Então é isso, né? A educação libertadora, ela passa por aqui, né? Ela passa por aqui, né? Tem muitos processos aqui complexos envolvidos, né? Bom, considerações finais. Então, por fim, o método pedagógico de Paulo Freire pode ser lido pela ótica decolonial, pois favorece a libertação da hegemonia eurocêntrica a partir da consciência do local de fala, do poder de palavra, como instrumental pedagógico político, se desejamos avançar como povo emancipado, ou se preferir decolonizado ou descolonizado, né, devemos retomar a proposta freiriana e aplicá-la como uma saída possível da colonização em que vivemos, de forma até mais brusca e acentuada nos últimos anos, com a chegada de governos de extrema-direita ao poder dos países latino-americanos. E é isso, né? Legal, né? O texto bastante substancial aí, apesar de curtinho, dá bastante coisa para a gente pensar, né? Assis, muito bem-vindo. E aí, gente, o que vocês acharam? O que é hoje processo de educação libertadora, né? O que é educação e libertação hoje? Tudo bem, Hugo? Beleza. Boa tarde. Bom você aparecer por aqui, que depois foi na gravação, hein?
para a história. Então, eu não pude participar dos outros seminários porque acabei me inscrevendo, mas bem na sexta-feira eu sempre tinha atividade aqui, mas de fato esse processo de libertação, né, através do processo interessante, né? Acho que estava acompanhando e tal, né? Essa dinâmica de libertação, né? Do ensino, né? Dos processos de conscientização crítica e também de buscas de superações coletivas, elas são importantes, né? E isso remete a muito da nossa história, né? O processo também da teologia da libertação, enfim, da filosofia. Então, para mim foi bem interessante essa aula, né? Eu tinha visto a oferta aí bem próxima da filosofia do Dussel até certo ponto, então achei interessante, assim. Não conhecia o Paulo Freire, não li ele ainda, né? Mas achei bem bom. Aliás, eu acho que, como o texto do Felipe afirma para nós aí, eu acho que a gente precisa voltar ao Paulo Freire, assim, muito, sabe? Muito. Ele dá caminhos ali interessantíssimos, né? Aquele livro dele, eu estou retomando a leitura dele, eu estou fazendo um curso, eu vou oferecer curso sobre Paulo Freire, só sobre os livros dele, pela Analética ali depois, e eu estou montando os cursos. Educação como Prática da Liberdade, gente, parece que foi escrito ontem, né? Parece que foi escrito ontem. Ele vai falar ali das dificuldades da democracia no Brasil, né? De como o povo brasileiro não foi constituído numa perspectiva democrática e algumas dificuldades para forjar a democracia no Brasil. Fenomenal, fenomenal, sabe? Parece que foi ontem isso. E nós, do campo progressista, das esquerdas, não aprendemos isso, né? Se lemos Paulo Freire, nós não lemos com atenção, em grande parte, a maioria. Né? E sim, o Dussel tem muito a ver com isso, porque a apropriação que o Dussel faz do Paulo Freire é integral, né? Ele fala, olha, eu não poderia tratar essas coisas aqui melhor que o Paulo Freire. Então a gente parte a partir, né, do que ele disse, né? A gente parte justamente assumindo tudo que ele disse e a partir daí a gente tenta adicionar uma coisa ou outra. Né? Mas é isso. Legal, então, gente. Eu acho que fica assim. Muito obrigado, Fábio, Suelen, Bruno, Assis. Vamos encerrando, a gente deixa gravado. Eu vou tentar colocar o link já para as outras aulas também, lá no ambiente, e vamos interagindo pelo ambiente, tá bom? Assim que a Cris e o Roger puderem, eles vão gravar as outras aulas, a gente convida vocês, faz uma coisa aberta também, um evento aberto, e chama vocês também, e depois sobe também na nossa plataforma, e a gente vai interagindo por lá. Eu adicionei hoje, Assis, um drive, né, um link para um drive do Google para a gente colocar obras ali. Então, vamos também compartilhar os textos, as perspectivas que a gente quer ali. E dá para compartilhar também no fórum e no chat, compartilhar vídeos e esse tipo de coisa, para a gente poder pensar junto e construir conhecimento juntos. Né? E, mais uma vez, a Analética fica aberta a propostas de curso, tudo isso que vocês queiram oferecer. Sintam-se parte da Analética já, vocês acreditaram primeiro em nós, primeiro curso da Analética. Então, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Né? E estejamos juntos e juntas aí, em comunhão, criando educação libertadora para os processos de libertação, né? Porque esse é o sentido da Analética mesmo. Legal, valeu, gente. Um grande abraço, ótimo final de semana a todas, a todos, e até mais.